E aí, turma, vamos lá para mais uma aula. Então vamos falar hoje sobre a organização política do Brasil colonial. Na aula anterior, nós falamos sobre os verdadeiros donos das terras, os primitivos, que erroneamente Colombo chamou de índios, né? Então falamos sobre esses donos da terra. Hoje a gente vai falar justamente sobre a organização política do Brasil no período colonial. Então vamos lá. A gente viu na aula anterior que o período no Brasil de 1500 a 1530 foi o período pré-colonial, ou seja, o Brasil não foi colonizado. Vimos que descobriram apenas o único produto no Brasil, que foi o pau-brasil, né? Que começou a ser explorado, mas sem grandes atrações pelos portugueses. Tá. Nessa época, predominava na Europa a forma de governo, monarquia absolutista ou absolutismo. O que é isso? É a forma de governo onde o rei concentra em suas mãos todos os poderes. E, como política econômica, temos o mercantilismo, que prega o metalismo, que para o país ser rico e forte, tem que acumular muitos metais preciosos. Bem, então até 1530, Portugal não se interessou pelo Brasil. A partir de 1530, Portugal vai começar a se interessar a colonizar o Brasil. Por quê? Justamente devido à decadência do comércio de especiarias lá na Ásia e também o medo de perder as terras para os franceses, né, que no período pré-colonial vindo aqui roubar o pau-brasil, porque contestavam o Tratado de Tordesilhas, onde só foi beneficiado Portugal e Espanha. Então, em 1530, Portugal mandou para o Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Tá? Então, Martim Afonso de Souza foi para a região de São Paulo, onde em 1532 fundou a primeira vila do Brasil, que foi a Vila de São Vicente, tá? Em 1532. Em 1534, o que foi feito? Para justamente colonizar essas terras, passando a despesa para os particulares, o que o rei de Portugal fez? Criou o primeiro sistema político do Brasil, que foi o sistema de capitanias hereditárias. Ou seja, dividiu o Brasil em 14 lotes de terra, distribuiu para 12 donatários, que administrariam essas terras, sendo que as terras continuavam sendo do rei de Portugal. Por esse sistema, a gente acabou de ver que, se está na mão de várias pessoas, o poder era descentralizado. Era regulamentado por 2 documentos, Carta de Doação e o Foral. Bem, esse sistema acabou fracassando. Por quê? Porque de 14 capitanias, apenas 2 prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Em função disso, o rei de Portugal, em 1548, resolveu criar um novo sistema para centralizar o poder aqui no Brasil. Que sistema foi esse? O sistema de governo geral, tá? Onde agora um governador geral ia governar o país, é claro, devendo justamente obrigações ao rei de Portugal. Os 3 primeiros governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. Então, em 1548, veio para o Brasil o primeiro governador-geral do Brasil, que foi o Tomé de Souza. Com ele veio vários colonos e vários padres jesuítas, chefiado pelo padre Manuel da Nóbrega, né? Que tinha como função expandir a fé católica, já que na Europa os protestantes estavam se expandindo. O que Tomé de Souza fez? Tomé de Souza foi para a Bahia de Todos os Santos, onde fundou a primeira cidade, que foi também a primeira capital do Brasil, que foi a cidade de Salvador. Tá? Então, ali começa a fazer justamente também aldeamentos, que seria organizar os índios em missões. Bem, o segundo governador-geral do Brasil foi o Duarte da Costa. Então, o Duarte da Costa teve um governo bastante conturbado, porque houve um atrito entre seu filho e o governador, tá? Entre os padres jesuítas, e também porque, no caso, houve nesse período a invasão francesa no Rio de Janeiro. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro e fundaram uma colônia chamada França Antártica. Em função disso, o Duarte da Costa foi substituído pelo terceiro governador-geral, que foi o Mendes Sá, que governou de 1558 a 1572, considerado um grande administrador. Com ele veio seu sobrinho, Estácio de Sá. Então, o Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá, fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Só que nessa luta
contra os franceses, ele acabou morrendo em batalha, tá? Então, aí, no caso, morreu o Estácio de Sá, fundador do Rio de Janeiro. Foi implantado no Brasil a empresa açucareira, ou seja, resolveram plantar cana-de-açúcar para fazer o açúcar aqui no Brasil. Por que Portugal optou por o plantio, né, justamente da cana-de-açúcar? Porque o açúcar tinha preço e mercado na Europa. E o solo do Brasil era favorável ao plantio da cana e Portugal já tinha experiência justamente do plantio da cana lá na África, tá? Então, por tudo isso, optou-se pela cana-de-açúcar. Para a montagem da empresa açucareira, para a montagem dos engenhos, tinha-se os financiadores, que eram os holandeses, né, que financiaram a montagem dessa empresa açucareira. Esse sistema era baseado no plantation, ou seja, monocultura de um só produto, que seria cana-de-açúcar. Era voltado para o mercado externo e a mão de obra que predominou foi a mão de obra escrava negra. No início, né, tentaram colocar os índios, mas não deu muito certo. Como era altamente lucrativo, justamente comercializar escravos, e eles se adaptavam facilmente ao trabalho, então adotou-se pela mão de obra escrava negra, né? Milhares de negros vieram escravizados para o Brasil. Quem mais lucrou com a empresa açucareira do Brasil foi justamente a Holanda. Por quê? Porque todo o açúcar produzido no Brasil, no caso, era repassado para os portugueses, que justamente repassavam para os holandeses, que refinanciavam e comercializavam o açúcar na Europa. Obviamente que, como comercializar dá mais dinheiro do que produzir, quem mais enriqueceu foi justamente os holandeses. Bem, em 1580, o que aconteceu? Houve a chamada União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi a união de Portugal e Espanha sobre o governo de um único rei, Felipe II, rei da Espanha. Por que isso aconteceu? Porque em 1578 morreu o jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, sem deixar herdeiro. Com isso, assumiu seu tio, cardeal Dom Henrique, que 2 anos após também morreu sem deixar herdeiro, certo? Com isso, o que aconteceu? Felipe II, rei da Espanha, que era primo de Dom Sebastião, optou, né, no caso, reivindicou o trono português. E com isso ele fez a União Ibérica. Durante 60 anos, de 1580 a 1640, Portugal ficou sob domínio espanhol, né? Ficou unificado. Bem, o que aconteceu nesse período? Vamos ver. Bem, primeiramente, os espanhóis quiseram prejudicar a Holanda, né? Porque sabia que todo o açúcar do Brasil ia para a Holanda. Como a Holanda tinha se libertado da Espanha, a Espanha, para se vingar, fez o quê? Proibiu que suas colônias, inclusive o Brasil, fizesse comércio com a Holanda. Em função disso, se sentindo prejudicado, levando prejuízo, os holandeses resolveram invadir o Brasil. Primeiro, invadiram Salvador, na Bahia, depois invadiram Pernambuco. Com isso, conseguiram, né, dominar o Nordeste açucareiro, inclusive trouxeram para governar o Nordeste açucareiro o conde holandês João Maurício de Nassau, né, que soube lidar, né, no caso diplomático, prestou dinheiro para o seu engenho que estava endividado, deu liberdade religiosa, fundou a cidade de Mauricéia, né, então o pessoal gostou dele. Só que o dono da Companhia das Índias não acharam muito bom e mandaram o conde Nassau voltar para a Holanda. Com isso, o que aconteceu? No Brasil houve revolta. Nessa época já tinha acabado a União Ibérica. Então, portugueses e brasileiros fizeram a insurreição pernambucana e, com isso, expulsaram os holandeses definitivamente do Brasil. Essa expulsão teve consequência. Que consequência foi essa? Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles levaram muda de cana-de-açúcar para plantar nas Antilhas. Começaram, então, a plantar a cana, produzir o açúcar, refinar e comercializar na Europa, né? O açúcar deles era melhor e mais barato que o brasileiro. Então, com isso, a empresa açucareira do Brasil acabou entrando em crise, acabou entrando em decadência. Por isso, nessa época, começou a incentivar as atividades bandeirantes, ou seja, que os bandeirantes partissem para a mata em busca de metais preciosos, em busca de ouro e prata, certo? Tanto que no século XVIII foi justamente o século do auge da mineração no Brasil. Já no século XIX, vai se predominar um novo produto no Brasil, né? Vai ser justamente o produto, vai ser o café. O café que vai, no caso, mudar a cara do Brasil,
durante o segundo reinado, né? No começo do governo do Dom Pedro II, até justamente a República. Produto de grande importância foi o café, né? O café arábica, né? Foi justamente trazido para o Brasil e começou a dar lucros, né? Isso aí, moçada. Então, espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Valeu!